3 anos após pedir o divórcio, ainda stalkeio meu ex-marido nas redes sociais e meu coração permanece vazio. Eu tenho 35 anos, e me divorciei do meu marido, de 36, há 3 anos. E, meu Deus, como sinto falta dele. Eu pedi o divórcio por alguns motivos, sendo o principal deles o fato de que a depressão dele piorava exponencialmente a cada dia e ele se recusava a procurar tratamento. Às vezes, ele nem ia trabalhar e acabou sendo demitido do emprego. Eu fiquei com ele por tanto tempo, rezando para que um dia ele começasse a tentar melhorar. Era tudo o que eu sempre quis, mas esse dia não chegou. Eu solucei o tempo todo assinando aqueles papéis, e quando eu os entreguei a ele e pedi o divórcio, ele apenas me lançou o olhar mais vazio e sem vida e os assinou sem dizer uma palavra. Meu coração parecia ter sido estilhaçado, raiva, tristeza e medo amarrados no nó mais apertado e feio do mundo e cravados profundamente no meu peito. Eu tentei fazer uma cara de coragem para meus amigos, tentei apresentar a situação como se fossem correntes se soltando e um novo começo, mas era mentira. Simplesmente doía, e continua doendo, e nunca vai parar de doer. Ele era minha alma gêmea. Eu nunca vou amar ninguém como eu amei ele. Ele costumava ser tão doce e amoroso, tão apaixonado e feliz e todas as outras coisas maravilhosas que um homem poderia querer de outro. Dizem que cada dia fica mais fácil, mas não é o caso para mim. Já se passaram 3 anos e eu ainda estico o braço para o outro lado da cama de manhã para trazê-lo para perto, e sempre dói quando minhas mãos tocam o tecido e não a pele dele. Já se passaram 3 anos e eu ainda espero ver o carro dele na garagem quando chego do trabalho. Já se passaram 3 anos e meu coração continua tão ferido quanto no dia em que ele se foi. Eu andei stalkeando as redes sociais dele, eu admito. Ele tem voltado para a academia, começou a tomar remédios, e eu o vejo sorrindo genuinamente nessas fotos. Ele parece tão incrível. Talvez se eu tivesse apenas esperado, ele teria mudado de ideia e ido a um médico como está fazendo agora? Ou fui eu quem o derrubou? Eu estava piorando a situação? Espero que não. Eu quero ir até a casa dele e simplesmente cair em seus braços e implorar para que ele me aceite de volta. Talvez ele esteja desejando a mesma coisa sobre mim. Se houver mesmo uma chance de ter meu garoto de volta, sinto que deveria tentar. Nunca saberei o contrário. Edição: meu marido bebia compulsivamente. Ele se recusava a fazer tratamento, não importa o quanto eu implorasse. Conseguimos antidepressivos, mas ele não os tomava. Eu sei que ele começou a tomar remédios agora porque ele postou sobre eles e sua medalhinha de 2 anos de sobriedade que ele ganhou no mês passado. Eu nunca parei de amá-lo. Eu nunca o amei menos. Perto do fim do nosso casamento, eu comecei a beber para lidar com a situação. No segundo em que percebi que estava fazendo isso, percebi que ele estava me arrastando para o fundo do poço com ele, e eu não podia mais ajudá-lo. Eu não vazei no segundo em que ficou difícil. Muitos de vocês estão sendo meio grosseiros. Eu aceito que eu não era o marido perfeito, ninguém é. Mas alegações de que eu nunca o amei estão simplesmente erradas e me dão ânsia de vômito. E não, eu não fui o catalisador disso. A depressão dele começou quando seu irmão mais novo faleceu terrível e inesperadamente. Não foi porque ele me odiava. Nós éramos namorados de infância e estávamos juntos há anos quando isso aconteceu. Comentários relevantes. Às vezes, as pessoas simplesmente não conseguem progredir até tocarem o fundo do poço, e talvez a sua partida tenha sido isso para ele. Não significa necessariamente que você o estava impedindo, ele simplesmente não conseguia encontrar o desejo e a motivação para progredir enquanto você o apoiava. Não se culpe. Não foi sua culpa que ele estava doente e não queria pedir ajuda. No final, todos nós precisamos querer essa ajuda, sem ela todos os esforços das outras pessoas são inúteis. No final, se vocês terminaram amigavelmente, você sempre pode procurá-lo e perguntar como ele está se sentindo. Talvez ele te ignore, talvez não, mas você saberá que tentou. E pare de stalkeá-lo. Isso está te impedindo de se curar. Obrigado, eu precisava ouvir isso. Talvez eu ligue para ele só para ver como ele está. Ele não me odeia, disso eu sei. Eu gostaria de vê-lo de qualquer forma. Eu passei por uma situação similar. É horrível, solitário, e parece não ter fim. Espero que você deseje o bem a ele e o deixe em paz. Se você sente que deve uma reparação a ele, sugiro que faça isso por escrito. Será menos intrusivo na vida que ele está reconstruindo. Isso dá a ele o controle para escolher digerir no ritmo dele, se ele optar por ler. Meu marido e eu encontramos uma amizade profunda e paz. Ele foi o amor da minha vida e eu o dele. Eu o perdi para um câncer no cérebro em maio. É excruciante. Boa sorte para você, amigo. Sinto muito pela sua perda. Desejo paz para você também. Espero que você consiga se curar, espero que nós dois consigamos. Atualização, 3 dias depois. Liguei para ele mais tarde naquela noite.
Foi a primeira vez que conversamos desde um problema que ele teve enquanto ainda estava bebendo, há 2 anos e meio. Ele atendeu no segundo toque. Nossa conversa foi um pouco forçada no início, como era de se esperar, mas ele disse que estava muito feliz em ouvir de mim. Acabamos nos encontrando para um café ontem. Admito, foi meio difícil vê-lo, mas de um jeito bom. Ele parecia muito melhor do que da última vez que o tinha visto, mas parecia exatamente o homem com quem me casei. Ele tinha perdido muito peso, ele ganhou uns 34 quilos durante sua luta contra a depressão e, antes que algum idiota diga algo, eu não o deixei por causa do ganho de peso, ele parecia muito mais saudável e bem arrumado. Vou dizer logo, ele estava incrivelmente gato. O que tornou difícil foi que eu não pude beijá-lo para dizer oi como costumava fazer. Mas, meu Deus, o jeito que os olhos dele brilharam quando me viu, eu mal precisei. Pegamos nosso café e sentamos, e ele me atualizou um pouco sobre sua vida nos últimos 3 anos. O que realmente mudou sua vida foi em parte o divórcio, mas principalmente uma prisão por dirigir embriagado. Ninguém se machucou, ele foi pego a alguns quarteirões de seu apartamento. Desde então, ele foi para a reabilitação e começou a frequentar o AA, recuperou sua carteira de motorista e teve que usar um bafômetro sempre que ligava o carro por um tempo. Ele não bebe uma gota de bebida desde então e eu disse para ele que estava muito orgulhoso dele. Ele também começou a tomar antidepressivos e fez questão de me dizer que não eram ISRS, mas quando perguntei o que isso significava, ele ficou envergonhado e me disse para esquecer. O resultado é que eles têm o ajudado, ele voltou a ser rato de academia e quase virou sua vida completamente. Foi por volta desse ponto que comecei a lacrimejar. Foi tão bom saber que ele estava bem. Melhor do que bem, ele estava ótimo. Eu também pedi desculpas a ele por não ter ficado ao lado dele. Ele me cortou e disse que eu não tinha nada para me desculpar. Ele estava um caco, e eu estava sendo arrastado para o fundo do poço com ele. Foi bom ouvir isso também. Eu pedi desculpas por não ter entrado em contato com ele com frequência durante os últimos 3 anos. Esse pedido de desculpas, ele aceitou. Ele também estava saindo com alguém por alguns meses. Ele terminou com o cara quando ele tentou fazê-lo beber no ano novo. Ele parecia desdenhoso com o cara. Acho que não era nada sério. Nós nos levantamos e fomos dar uma volta depois de algumas horas, e acho que nós dois percebemos que parecia um primeiro encontro. Tive que me impedir de tentar pegar na mão dele em alguns momentos, admito. Acabamos sentando em um banco em um parque, e eu me confessei. Eu disse a ele que sentia mais falta dele do que de qualquer coisa, como eu nunca parei de amá-lo e como, se ele quisesse, eu adoraria tentar de novo desde o começo dessa vez. Nós faríamos terapia de casal, e iríamos com calma. Ele ficou quieto por um minuto antes de me dizer algo. Ele disse que estava melhor agora, mas que poderia haver um momento em que ele afundaria de novo. A depressão não é facilmente curada, e ele estava longe de estar curado. Ele ainda tinha dias ruins, mas ele disse que haveria uma diferença, ele prometeu que nunca pararia de tentar melhorar. Ele nunca iria desistir como fez antes e se recusava a me negligenciar como costumava fazer. Se eu estivesse disposto a aceitar essa verdade, ele estava disposto a tentar de novo. Eu concordei, e ele me puxou para um abraço e me deu um beijo na têmpora. Sabe quando é o primeiro dia quente da primavera depois de um inverno frio e rigoroso, e a brisa suave e o sol batem na sua pele ao mesmo tempo? Pareceu algo assim, elevado à milésima potência. Depois de um tempo, ele me levou de volta ao meu carro e apertou minha mão para se despedir, e no segundo em que entrei, comecei a soluçar como um bebê. Lágrimas de felicidade, no entanto. Atualmente, estou sentado na cama, balançando os pés como um adolescente, trocando mensagens com ele para marcar um encontro de verdade. Ele disse que planejará tudo e fará o possível para compensar os aniversários que perdeu. Ele disse que vai me deixar de boca aberta. Que bobo! Eu amo estar apaixonado. Não vou mentir, vai ser um pouco difícil explicar isso para meus amigos e familiares. Não estou ansioso por essas conversas, mas agora não me importo. Meu homem me ama. Obrigado a todos que tiveram palavras gentis a dizer e a todas as pessoas que me mandaram mensagens com simpatia e conselhos. Espero que todos nós encontremos a felicidade e o amor, se quisermos. Eu nunca teria dado o salto se vocês não tivessem me encorajado. Boa sorte a todos vocês e desculpe pela linguagem excessivamente florida. Edição: marcamos um encontro para amanhã à noite. Avisarei as pessoas como foi daqui a 2 dias na minha atualização final, a menos que algo grande aconteça. Segunda edição: estou na casa dele. Atualização: 3 dias depois. Eu fui a um encontro com meu ex-marido. Ele havia me prometido que me deixaria de queixo caído, e ele definitivamente cumpriu a promessa. Um pouco de história: estamos juntos desde que tínhamos 15 e 16 anos, respectivamente, e nunca saímos da nossa cidade natal. Este ano seria nosso 20º aniversário, de namoro, não de casamento. Namoramos secretamente por cerca de 5 anos antes que nossos pais nos pegassem um dia durante as férias de verão.
As consequências de descobrir que seu filho era gay realmente fizeram com que seus pais se separassem. O pai dele queria mandá-lo para terapia de conversão. Ele viu o pai talvez uma vez por ano em média, e toda vez ele é incrivelmente frio comigo. Nunca se referiria a mim como seu genro, apenas como amigo do meu marido. Eu me pergunto por quê. Enfim, não é isso que você veio ouvir. Vou continuar com a história. Ele me pegou em casa e não me disse para onde estávamos indo, mas me disse para me vestir agasalhado. Ele acabou me levando ao lugar onde nos conhecemos, uma pista de patinação no gelo caindo aos pedaços na nossa cidade. Ele costumava jogar hóquei, e eu passei algum tempo tentando aprender patinação artística até que as pessoas começassem a me bater por causa disso. Nós estávamos praticando ao mesmo tempo e eu me lembro de mal conseguir tirar os olhos dele. Fomos patinar, eu tentei fazer alguns dos movimentos que lembrava, ele só teve que me impedir de cair de bunda uma ou duas vezes, e eu não vou reclamar do homem lindo que eu amo colocando o braço em volta da minha cintura, e passamos uma hora ou mais lá até nossos pés doerem. Em um ponto, eu disse que meu rosto estava ficando frio, então ele patinou na minha frente e colocou suas mãos iluvadas nas minhas bochechas para me aquecer. Eu quase derreti o gelo de tanto que eu estava corando, juro por Deus. Ele não tinha terminado ainda. Nós saímos e fomos jantar, especificamente no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. É um lugar barato e escondido, já que éramos adolescentes pobres quando nos conhecemos. Nós conversamos e comemos comida que provavelmente tirou 5 anos das nossas vidas. Ele estava sendo um paquerador incorrigível, e até segurou minha mão embaixo da mesa como fazia todos aqueles anos atrás. Eu sei que eu disse que nunca parei de amá-lo, e eu mantenho isso, mas eu acho que de alguma forma me apaixonei por ele 1000 vezes de novo durante aquela refeição. No final do jantar, ele perguntou se eu tinha energia para mais uma coisa simples, ao que eu concordei. Ele me levou para um lugar um pouco afastado da cidade, para um parque de zona de céu escuro, especificamente onde ele me pediu em casamento 10 anos atrás. Ele estendeu um cobertor para sentar e outro para se aconchegar, e nós ficamos observando as estrelas juntinhos. Você nunca sabe o quanto sente falta do som do batimento cardíaco de alguém até que você não o ouça por tanto tempo. Nós compartilhamos uma garrafa de suco de uva gaseificado em taças de plástico entre beijos bobos e risonhos. Parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão diferente. Ele me disse em um momento de silêncio que me amava, e meu Deus! Foi preciso tudo que eu tinha para não chorar. Eu mal hesitei antes de perguntar se ele queria ir para outro lugar. Ele pareceu surpreso, mas aceitou ansiosamente. Eu acabei na casa dele, como alguns de vocês podem ter visto pela minha edição no meu segundo post ontem. Eu queria ir mais devagar do que isso, mas foi tão difícil. Eu estava tão faminto por afeto e não tinha intimidade com ninguém há quase 6 anos. Eu vou guardar o que aconteceu na casa dele entre nós, mas tudo o que eu vou dizer é que a medicação dele não foi problema e todos vocês deveriam estar com inveja. Eu acordei na cama dele esta manhã, estiquei a mão para ele e o puxei para perto como eu costumava fazer. Eu não me sentia tão feliz assim há muito tempo. Nós tivemos uma conversa sonolenta e decidimos voltar a ficar juntos, mas não estamos usando o termo namorados. Simplesmente parece estranho depois de todo esse tempo. Então agora ele é meu parceiro, ou meu amante, não sei. Mas o importante é que ele é meu. Obrigado, pessoal. Não teria conseguido sem um pequeno empurrão da internet. Vamos ver onde tudo isso vai dar. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários.